Bora lá, galera. Bora lá, sejam muito bem-vindos. E nessa aula aqui, nessa mentoria gratuita que eu quero fazer com vocês, a gente vai falar sobre conteúdos, tá bom? Sobre formatos de conteúdo, né? Formas de fazer conteúdo para que vocês consigam atrair tanto seguidores quanto clientes o mais qualificado possível, tá? Então, quero que, desejo aqui que eu seja extremamente útil com vocês em relação a essa criação de conteúdo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar um mapa mental aqui com vocês, para que vocês possam seguir junto comigo, tá? Inclusive, se você não tem aí, pega papel, caneta, pega sua água, tá bom? Para você não ter que ser interrompido, né? Você não ter que interromper e ter que ir lá tomar uma água e tal, tá? Então, bora lá. Galera, me dá um feedback aí, por favor, ou no chat, ou um joia, quem tá com a câmera aberta, se o meu mapa mental já tá aparecendo para vocês. Show, tá legal, tá bem nítido, o tamanho aí, tá bacana, tudo certinho, né? Show de bola, galera. Então, vamos lá. Galera, primeiro, sejam bem-vindos, tá bom? Hoje é dia do trabalho e quero dar trabalho para vocês fazerem. A gente precisa trabalhar, vamos movimentar isso aqui, vamos levar o nosso trabalho até mais pessoas que precisam conhecer, tá? Conhecer o meu trabalho, o seu trabalho, esse é a nossa função aqui, tá bom? Então, como eu já falei, nosso objetivo é ajudar você a conquistar seguidores e clientes através do seu conteúdo, tá bom? O que que eu quero? Eu quero que você se apresente aqui no chat pra gente. Coloca aqui o seu nome, o arroba do seu Instagram e a cidade que você é. Por que isso, gente? Até deixar uma dica aqui, sempre que você entrar numa aula como essa, faça esse movimento aqui. Um outro movimento bacana que você pode fazer também é colocar o arroba do seu Instagram no nome. Então, por exemplo, aqui tem aqui Leomário Martins, né? Eu tô aqui com vocês. Quando eu entro numa aula que ela não é uma aula minha, eu coloco ali arroba Leomário _ Martins, que é o arroba do meu Instagram. Por quê? Se você for uma pessoa muito relevante durante a aula, né, gerar alguns comentários ali, se algumas perguntas bem inteligentes, as pessoas vão ficar curiosas para saber quem você é. E essas pessoas podem procurar você, tá? Vamos ver quem que é a galera que tá aqui. Elisângela de São Paulo, Marcela do Ceará, quem mais? Coloca aí, galera. Deixa eu conhecer vocês. Cerquilho, em São Paulo, a Mariana, show de bola. A Magali lá do Rio de Janeiro. A Cristina tá em São Paulo. A Bárbara tá na Pratinha, aqui em Minas. Simone, Porto Velho. Legal, legal. A galera que não me conhece direito ainda, talvez está chegando agora no meu ecossistema. Eu sou de Minas Gerais, tá bom, galera? Hoje eu moro na cidade de Passos, aqui em Minas. Toledo, no Paraná. A Priscila tá lá em Portugal. Aí, Priscila, passaram um apagão essa semana aí, né? Vamos lá, Rio de Janeiro, Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Show de bola, galera, show de bola. Caraca, que legal. Tem gente do Brasil inteiro aqui, uma galera que é até fora do Brasil. Que bacana. Muito feliz, galera, em poder contribuir com vocês. Conta pra mim, galera, quem tá aqui numa aula minha, tá? Pela primeira vez, seja uma aula como essa, ou se você talvez nunca assistiu uma live minha no Instagram, é a primeira vez que você tá ao vivo comigo. Coloca aí, eu, pra mim saber. Deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Enquanto isso, a galera que dormiu até um pouquinho mais tarde consegue chegar. Eu. Show de bola, galera. Show de bola. Vamos lá, galera. Vamos lá. Agora eu já conheci um pouquinho de vocês. Que bom. Fico muito contente. Vou deixar aqui a parte do chat aqui aberto para mim. E é o seguinte, pode comentar, fica à vontade. Depois no final vou reservar um tempinho aqui para poder tirar dúvidas de vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos entender essa parada aqui do conteúdo, criação de conteúdo. Mas primeiro eu quero que vocês entendam os tipos de terapeuta quando o assunto é conteúdo, tá? Quando o assunto é conteúdo, gente, a gente está falando sobre três tipos de terapeuta. Primeiro é o terapeuta fantasma, tá? E eu quero falar sobre esses tipos de terapeuta porque eu quero que você se identifique com algum deles, tá bom? Primeiro, o terapeuta fantasma. Deixa eu falar um pouquinho dos comportamentos aqui do terapeuta fantasma para vocês. Quem que é o terapeuta fantasma, gente?
É aquele terapeuta que ele não deixa rastros. Ou seja, eu entro no Instagram dele, não tem conteúdo, e as pessoas só lembram de você, e lembram que você é terapeuta, quando elas têm a oportunidade de estar na sua frente. Então, às vezes você é uma pessoa que você trabalha só no offline, só no presencial, 100% presencial. Às vezes você é o terapeuta fantasma, ninguém sabe quem você é, e se vê um conteúdo seu pela primeira vez, às vezes a pessoa até assusta, tá? A pessoa só tá de frente com você, por exemplo. Às vezes eu entro no seu Instagram, tem pouco ou nenhum conteúdo, eu dá a impressão até que você é meio espião, assim, sabe? Parece que é como se as pessoas não soubessem que você é terapeuta, sabe aquele ar misterioso, assim? Então, esse é, é o terapeuta fantasma. Depois, a gente tem o terapeuta de vez em quando, gente. Quem que é o terapeuta de vez em quando? É aquele terapeuta que ele posta quando sobra tempo. Então, ele vai fazer um conteúdo. Ah, sobrou um tempo aqui, eu vou fazer um conteúdo, tá? Então, e muitas vezes esse terapeuta ele faz muito repost também. Por quê? Porque às vezes ele não tem tempo e ele tem na cabeça assim: ah, é melhor fazer do que não fazer. Então, sabe aquele papo assim de ter constância e tal, só que parece que ele entendeu isso que é errado. Então, ele entra no Instagram de alguém, ele reposta uma frase motivacional, vai lá reposta uma frase do Freud, um conteúdo de uma outra pessoa. Então, esse aqui, ele é o terapeuta de vez em quando. Então, na maioria das vezes, ele tem pouco conteúdo autoral. O que que é o conteúdo autoral? Aquele que é criado por você, esse é o conteúdo autoral. Ele é criado por você e ele tem o seu rosto no conteúdo, tá? Geralmente esse terapeuta ele só faz conteúdo quando dá tempo, tá? Daí vem o nome de vez em quando. E tem o terapeuta blogueirinho, gente. Gente, não levem esses termos como pejorativo, por favor, tá? Eu gosto de brincar com humor, mas ser pejorativo, eu não gosto dessa ideia, tá bom? Então, assim, o que que é o terapeuta blogueiro aqui, gente? O terapeuta blogueiro é o seguinte, ele é o terapeuta que ele, literalmente, ele posta tudo. Ele posta a roupa que ele vai comprar, ele posta a comida que ele vai comer, ele posta foto dos filhos, posta foto até de filho que não é dele, até do filho dos outros. Só que, às vezes, ele não tem estratégia para isso. E ele ainda não consegue trazer cliente através desse conteúdo. Ele é aquele que realmente entendeu que tem que fazer conteúdo, tem que aparecer, tem que expor na internet, ele entendeu tudo isso. Só que é o seguinte, ele não tem um passo a passo de como fazer isso de uma forma que seja assertivo, tá? Então, esse é o terapeuta blogueirinho. E agora eu quero entender de vocês, que estão aqui na aula comigo. A pergunta é, você se identifica com qual deles aqui, gente? Você se identifica aí como terapeuta fantasma? Eu vou até abrir aqui as características dele, porque aí vocês conseguem ver. Terapeuta fantasma, o terapeuta de vez em quando ou o terapeuta blogueirinho. Se você não se encaixou em nenhum, você coloca assim, ó, outro. Coloca aí, vai. Bora lá. Deixa eu entender o caso de vocês aqui, ó. De vez em quando, outro, tá? De vez em quando, terapeuta fantasma. Um pouquinho de cada. Legal, legal. De vez em quando, às vezes é meio fantasma, tá? Terapeuta de vez em quando. Show de bola, galera. Show de bola. É legal a gente ter essa consciência, né? Onde a gente está aqui, o nosso movimento. E uma coisa muito importante, gente, quando eu trago esses perfis aqui para você, é, isso aqui não tem a intenção de qualificar ou desqualificar ninguém, tá bom? É só para a gente entender o estágio que a gente está mesmo. Não quer dizer que o terapeuta fantasma ele seja melhor ou menos qualificado que o terapeuta blogueirinho, tá bom? Nada disso, tá bom? Então vamos lá, vamos entender cada uma dessas partes aqui, porque a gente tem bastante conteúdo hoje e eu acho que eu vou ter que acelerar um pouquinho com vocês aqui. Gente, principais problemas que a gente vê hoje quando o assunto é criação de conteúdo, tá? Guardem isso, se tiver pergunta, vocês podem ir trazendo para mim aqui que eu quero responder vocês, tá? Primeiro, gente, é achar que conteúdo é relógio. O que que é conteúdo é relógio? O conteúdo trabalha sozinho. Então, já quem já posta, quem já faz um determinado conteúdo, um problema muito grave, gente, é você achar que o conteúdo, por si só, ele vai trazer cliente. E muita gente fala assim: ah, mas é só fazer conteúdo que os clientes virão. Não vai vir, tá? Eu digo uma coisa que é muito importante, em toda aula eu trago isso, e vocês vão ver eu falando isso aqui várias vezes, porque é isso que norteia
a captação de clientes para terapeuta. Gente, não é sobre fazer conteúdo, é sobre gerar conexão. Anota essas três palavras. Por favor, anota essas três palavras. Se você tem post-it aí perto de você, escreve essas três palavras num post-it, cola num lugar que você vai ver toda hora. Conexão, autoridade e venda. O teu conteúdo como terapeuta, e lembrando, gente, aqui eu sei que vocês já ouviram sobre criação de conteúdo de um monte de gente que ensina sobre criação de conteúdo. Isso é muito bom. Acho legal que vocês continuem estudando. Mas aqui eu quero ser específico com cada um de vocês em relação a colocar clientes na agenda para terapia. Eu não vou falar sobre criação de conteúdo para vender mentoria, para vender curso. A gente está falando sobre criação de conteúdo para conquistar cliente de terapia, tá? Tudo bem a gente fazer esse alinhamento? Me dá um joinha, por favor. Para que a gente não seja confundido. Então, assim, eu não estou falando sobre criar um conteúdo viral que o mundo inteiro vai ver que a gente vai ganhar 1 milhão de visualizações. Não, não é esse tipo de conteúdo. Não estamos falando sobre um conteúdo para você fechar a publicidade com a empresa, né? Que é o caso muito dos influencers digital. Não, aqui a gente está falando sobre conquistar clientes de terapia. Então, o que é o nosso objetivo criando conteúdo para qualquer tipo de rede social? Primeiro, gerar conexão, gerar autoridade e gerar vendas. E para isso a gente precisa entender, é esse ponto aqui que os próximos 5 minutos vocês vão ver em toda aula que eu tiver. Todo lugar que eu tiver vai estar isso aqui. Para mim é os 7 mandamentos do terapeuta, que é o seguinte, critério de contratação do terapeuta. Gente, para uma pessoa ela fechar com você, ela tem 7 critérios mentais na cabeça dela. Ela tem 7 critérios. Esse aqui foi um estudo que a gente fez com alunos meus, que eram alunos da minha mentoria na época, e com clientes no Brasil afora aí, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que gerar na cabeça da pessoa, gente, é conexão. Gente, não caiam nessa. A pessoa tem que gostar de você para te contratar. Ninguém contrataria um terapeuta do qual não gosta. Guardem isso. Ninguém. Eu já fiz essa pergunta aqui para centenas de terapeutas. Centenas, tá? Ninguém contrataria um terapeuta do qual não gosta. A pergunta foi: você contrataria um terapeuta do qual não gosta? Me responda no chat. Imagina que você conhece uma pessoa aí e você não gosta, não gosta. Não, não, não vamos entrar no assunto de gosta, não gosta, motivos de gostar. Você não gosta dessa pessoa. Aí você fala assim: ah, eu vou ali fazer terapia com ela, porque eu tenho que ter autoconhecimento. Não, ninguém contrataria um terapeuta do qual não gosta. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer é conexão. Depois, gente, é a pessoa perceber empatia com a gente. Gente, toda pessoa que vai fazer terapia, quer dizer, pelo menos a maioria, e até o estado que a gente está hoje, provavelmente esse nível de consciência vai mudar em alguns anos, mas a maioria das pessoas que elas vêm fazer terapia hoje, ela pode estar no estado de dor, certo? Esse estado de dor, ele quer dizer o seguinte: a pessoa está sofrendo com alguma coisa. Ela não quer olhar o Instagram do terapeuta e ser julgada. Ela quer ser acolhida. Eu não estou falando sobre passar a mão na cabeça de ninguém, problema, amuleta, todos esses conceitos éticos que vocês já aprenderam. Estou querendo dizer o seguinte: para a pessoa te contratar, ela tem que perceber a empatia da sua parte, ela tem que perceber que você vai acolher ela. Depois a gente vem para a congruência. Congruência é aquilo que você fala, seja num conteúdo, seja numa palestra, seja na onde for, tem que fazer sentido na cabeça da pessoa. E é aquele assim, ó, sabe aquela perguntinha assim, ó, faz sentido? Na cabeça da pessoa tem que responder assim, ó, caraca, faz muito sentido o que ela tá falando. Eu sou assim, eu vivo isso, ou eu conheço pessoas que vivem isso também. O quarto ponto, gente, é método. A pessoa tem que conectar com o seu método. Quinto, autoridade. A pessoa tem que perceber, ela tem que perceber que você é bom no que você faz. Ela tem que perceber que você é bom no que você faz. Depois, sexto é preço, depois é formato de pagamento. Isso aqui eu considero até um pouco irrelevante no momento, tá? Mas quando a gente está falando sobre conteúdo, gente, a gente vai criar o que eu chamo de conteúdo mínimo viável. Primeiro objetivo de conteúdo, criar conteúdo de conexão. Depois, criar conteúdo de autoridade, gente, para as pessoas saberem que você é bom no que você faz. Não adianta a gente chegar no Instagram e falar assim: eu sou terapeuta, aqui está o meu certificado, 5 formações, 10 formações, uma graduação e 5 pós-graduações. Gente, a galera não está nem aí com isso. E quando eu falo isso, eu sinto um pouco desse desconforto que vocês sentem também, porque eu também estudei bastante. Eu também gosto de estudar, eu também gosto de ler, eu também gosto de curso, eu também gosto de novas formações, entender mais.
Eu também gosto de estudo. Só que isso aqui não é o suficiente, tá? Então, é necessário a gente criar conexão, gerar autoridade, gerar oferta. Toda vez que a gente estiver falando sobre conteúdo, gente, guarda isso aqui. Tira o print da tela, aqui, ó. Se é bacana para vocês, tira print da tela isso aqui. Isso aqui é muito importante. A partir do momento que eu entendi esse jogo aqui, as coisas mudaram para mim, mudaram para os meus alunos. Aqui é 100% da estratégia para colocar cliente na agenda. Se você é terapeuta, se o teu objetivo na criação de conteúdo é trazer clientes para sua agenda, tá? Lembrando, aqui é 100% foco do nosso papo aqui é trazer cliente para terapia, tá? Então, esse é um problema, gente. A gente achar que, eu vou fazer conteúdo, eu vou postar qualquer coisa que vai funcionar. Não, não vai. A gente tem que gerar conexão à autoridade e ofertas, obviamente, para gerar venda. Então, esse é um problema. Outra questão, gente, e é medo de expor, vergonha de se expor. Não sei se isso aqui acontece muito, né, com terapeutas, com terapeuta fantasma, tá? Acontece muito, 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 tá? Esse medo, gente, essa vergonha, isso aqui é natural. Eu quero tirar um peso das costas de vocês. Por favor, quero tirar um peso das costas de vocês. Se você tem algum receio de se expor, coloca ok no chat para mim, fazendo um favor. Algum receio, não estou falando de medo de se expor, não estou falando dessa fobia de exposição. Estou falando de receio mesmo. Toda vez que você vai se expor, te dá um. Caraca, Léo, parece que é estranho, né? A gente tem que se expor e tem que gravar tudo para outras pessoas. Só um receio. Porque receio, gente, eu também tenho. Eu gravo vídeo todo dia, tá? Gente, entenda uma coisa. O nosso cérebro, ele não está preparado para esse nível de exposição que a gente entrou no último século. Último século, não, na última década, tá? Os últimos 10 anos, o nosso nível de exposição subiu muito alto. E a evolução do nosso cérebro não acompanhou isso, não deu tempo disso acontecer. Não deu tempo. Então, se você sente esse desconforto, gente, de verdade, faça um exercício. Coloca a mão no seu tórax e fala assim, ó, tá tudo bem. Você não é um estranho, você não é um medroso, você não é uma medrosa. Isso é natural, tá acontecendo dessa forma. Eu lembro as primeiras vezes, gente, que eu fui fazer um trabalho parecido com o mês que a gente está fazendo aqui. Eu lembro que eu tinha um curso de vendas que que eu fiz uma vez em grupo, porque antes o meu trabalho ele funcionava muito no individual, né? Deixa eu adicionar a galera aqui. Ele funcionava muito no individual. Então, o que acontece? A primeira vez que eu vim fazer um trampo aqui em grupo, galera, o que que aconteceu? Espera aí que sai uns riscos aqui, galera, na tela aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Aí. A primeira vez, gente, eu fui fazer um trabalho desse em grupo, eu lembro que a gente estava no comecinho ali da pandemia. Gente, é chocante, mas eu suava igual um cavalo velho na aula. Eu estava dando uma aula de venda, camisa social, todo bonitinho, entendeu? Mais bonito que eu já sou. E eu suava muito, gente, porque era desesperador até, entendeu? Era desesperador, é natural. Então eu quero que você ressignifique isso dentro de você. Você não está errado, gente, de sentir esse desconforto. Isso é natural, tá bom? Não é esse negócio, tá com medo, vai com medo mesmo. Gente, não cai nesse papinho, tá? Então, só que uma coisa a gente tem que trazer é o seguinte, que muitas vezes a gente acompanha essa questão do conteúdo. Primeiro, são crenças muito negativas em relação a criar conteúdo. São muitas generalizações que vêm junto com essa ideia de criar conteúdo, tá? A questão aqui é o seguinte: muita gente pensa assim, Léo, mas eu não quero ser blogueira. E eu quero responder para você: você não precisa ser blogueiro para ter cliente. Léo, eu tenho medo de falar errado. Outra coisa que eu tenho que falar para você: gente, quem já teve essa sensação assim, Léo, eu quero fazer um conteúdo aqui. Nossa, Léo, mas eu não tenho segurança se o que eu vou falar é realmente certo. Gente, tem gente falando asneira na internet hoje todo dia. Aí eu não consigo entender o porquê que na sua cabeça, que estudou bastante, zela pela verdade, zela por trazer um conhecimento real que você realmente estudou para trazer ele, muitas vezes você vai ficar com receio. Então, isso aqui, gente, é muito natural, tá? E outra coisa que eu quero que você entenda: rede social é o novo site. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás aí, a gente encontrava um profissional na rua, seja de qual área for, e
A gente falava assim para ele, "Ó, você tem site? Deixa eu pesquisar." Aí seria lá www.site.com.br e tal. Hoje, você encontra com um profissional na rua, a tua pergunta para ele é: você tem Instagram? Então, tem um ponto muito positivo nisso e tem um ponto que é muito negativo. O ponto que é muito positivo é o seguinte: essa transposição do site para a rede social nos dá a oportunidade de criar conexão com a pessoa em relação ao conteúdo. Isso é muito positivo. É muito mais fácil a gente gerar confiança numa pessoa através da rede social do que através de um site. É muito mais fácil, porque a pessoa está vendo seu conteúdo, ela está vendo seus vídeos, ela está vendo um pouco do teu dia, ela vê uma foto, ela vê o que você faz, ela vê um depoimento. Então, é mais fácil criar essa confiança justamente por causa da quantidade de conteúdo que você vai conseguir colocar ali. Só que tem um ponto que é negativo. Isso tem que ser nutrido. Não dá para você fazer um Instagram hoje, você coloca 5 posts ali e você achar que aquilo vai funcionar. Daqui 90 dias eu entro no seu Instagram, tá ali, o post foi feito em 90 dias. Cara, na minha cabeça, aquilo ali deve ter acontecido alguma tragédia que sumiu, você sumiu do mapa e ficou só o seu Instagram ali, entendeu? Entende? A impressão, tipo, cara, eu entrei no apocalipse aqui, a menina foi arrebatada aqui e ficou só o Instagram dela para trás. Entendeu? Tipo, dá um desespero. Entendeu? Então, isso precisa ser nutrido, gente. A gente tem que fazer isso constantemente. Quando eu estou falando constantemente, eu não estou querendo dizer que você tem que fazer 10, 15 conteúdos por dia. Não é isso, tá? Então, esse é um fator que a gente precisa ressignificar, gente. E uma coisa que eu percebi também há um tempo atrás, Leomar, não sei se tem gente aqui que me acompanha há muito tempo, mas eu não fazia tanto conteúdo antigamente, principalmente em vídeo, eu não fazia. Eu fazia geralmente o conteúdo carrossel, né? Eu já vinha estudando muito marketing digital há muito tempo. E eu comecei a perceber uma coisa: a quantidade de golpes que surge na internet, a quantidade de terapeuta que já deu golpe pela internet, a quantidade de mentores que já deu golpe pela internet. E eu lembro que um dia eu entrei fazendo call, né, com várias pessoas assim para vender o nosso trabalho. E no mesmo dia eu falei com 3 pessoas que tinham sofrido algum tipo de golpe. E eu comecei a colher o nome de quem eram as pessoas que elas tinham comprado. E assim, sabe aquele negócio de curiosidade? Eu falei, eu vou ver quem são essas pessoas. Detalhe, nenhuma dessas pessoas criavam conteúdo. E um negócio bateu assim na minha cabeça. Puf, Léo, eu já sei que para uma pessoa comprar o nosso trabalho, a primeira coisa é conexão. Guarda isso. Você tem que ter rastros. Não quer dizer que você tem que criar todo dia, mas a pessoa tem que saber quem você é, aonde você está, o que que você está fazendo. Se você é uma pessoa que você não deixa rastros, as pessoas estão cada vez mais com dificuldade em acreditar em pessoas que trabalham usando a internet como meio de divulgação. Eu não quero que você caia nisso. Você que está nessa aula, guarda isso. Não quero que você caia nisso. Eu não quero que as pessoas olhem para você quando você for ofertar um trabalho para uma pessoa no direct e ache que você é golpe. Não quero que isso aconteça com você, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter um conteúdo de conexão à autoridade e conteúdo de oferta dentro do seu Instagram. Para quê? Para que você tenha rastros, a pessoa conheça quem você é. Não tenta forçar uma venda, gente, quando você está tentando fazer uma oferta para a pessoa e a pessoa nem sabe quem você é. A pessoa não tem a mínima noção quem é você. Como é que você quer que a pessoa compre de você? A pessoa viu um vídeo seu, ela começou a seguir você no Instagram hoje. Ela não vai comprar de você. E talvez eu não compraria. E talvez você não compraria. Quem aqui, que está na aula aqui, já comprou pelo menos um treinamento meu, ou já foi aluno de mentoria, já foi aluno de consultoria, alguma coisa nesse sentido, coloca OK aqui, fazendo favor. Se você comprou uma aula minha, me dá um OK. Não interessa o preço, pode ter custado, pode ser um serviço que custou R$ 6.000 ou pode ter custado R$ 20. Aí, vocês percebem que só o fato de vocês ver essa quantidade de quem ainda não comprou de mim, nada, não fez nenhuma consultoria, nada comigo. Só o fato de vocês verem essa quantidade de pessoas que já comprou de mim, isso já não aumenta a confiança? Eu estou aqui entregando um conteúdo para vocês. Quando eu estou aqui, abrir o Zoom, fazendo uma aula com vocês, eu estou fazendo um conteúdo tanto quanto, ou da mesma forma, ou até um pouco melhor, eu acredito, do que a gente estivesse fazendo ali pelo Instagram. Então, gente, isso são fatores que vão gerar
confiança. Esse tipo de coisa precisa acontecer, tá? Quem aqui? Coloca para mim aí no chat, há quanto tempo você me conhece? Só para a gente ter uma ideia. Há quanto tempo você me conhece? Ó, vamos lá, 1 ano, 2 anos, 6 meses, menos de 1 ano, 20 dias, pouco tempo, uns 15 dias, alguns meses, 2 meses. É a primeira vez que você está aqui, ô, seja bem-vindo, tá? Gente, quando uma pessoa ela é nova no nosso ecossistema, vamos dizer assim, a gente, particularmente, a gente não espera muito da pessoa. Como você quer que a pessoa chegue aqui em 5 minutos e compre alguma coisa de mim ou alguma coisa de você? A mesma coisa acontece, gente, com a criação de conteúdo. Eu não estou falando isso para trazer alguma prova social para mim. Eu quero trazer isso para você entender. As pessoas vão comprar de você. Guarda isso, terapeuta, por favor, guarda isso. A pessoa vai comprar de você quando ela conhecer e gerar confiança. Quando o coração dela fala assim, caraca, eu confio nessa pessoa. Ah, o Davi há 1 ano eu tinha comprado o STR, né? Que é o nosso treinamento mais completo. Entende, galera? Então, assim, esse medo de se expor, eu entendo, tá tudo bem. Mas qual que é a necessidade da gente fazer conteúdo? Gente, você, tem vários, né? Alguns provavelmente você até já sabe, gerar consciência nas pessoas, mas aqui eu vou trazer três. Igual lá na terceira série, fala em voz alta comigo, vai. Primeiro, gerar conexão. Segundo, gerar autoridade. Terceiro, gerar venda. A venda ela só vai vir, gente, depois que gerar conexão e autoridade, tá? Show? Vamos lá para o próximo aí. Próximo problema que as pessoas têm em relação à criação de conteúdo. Gente, depender de ideia de conteúdo. Oh, meu Deus, esse depender de ideia de conteúdo, por favor, gente, é muito amadorismo hoje, em 2025, a gente falar que a gente depende de ideias de conteúdo. Gente, não existe isso. Depender de ideia de conteúdo é um papo muito infantil num trabalho de adulto como terapeuta. Por quê? A gente precisa trazer aqui, gente, depois eu vou explicar isso melhor para vocês, por isso que eu estou falando sobre isso, uma estrutura do qual você não tem que depender de ideias. É bom você ter ideias, você vai ter ideias. Quando você tiver ideias, eu quero que você faça conteúdo sobre isso. Só que não dependa disso, gente. É o mesmo que depender de motivação para trabalhar, motivação para treinar. Isso aqui é um papo muito além, não é depender de ideias, tá? A gente tem que ter e criar uma estrutura do qual eu não dependa de ideias. E eu falo isso, gente, quer dizer, me intitulam como uma pessoa muito criativa. Muita gente fala, Léo, você é muito criativo e tal. E eu olho para mim e eu falo assim, caraca, eu não sou criativo. Eu monto estruturas. E essas estruturas, elas me dão possibilidade a não ficar assim na minha cabeça. Imagina eu sentado aqui, hoje, dia 1º do mês, eu sentado assim, caraca, eu tenho que fazer um conteúdo. Ai, vem conteúdo, vem conteúdo. Aí você tem um bloqueio criativo. E esses bloqueios criativos, geralmente, ele vem por causa da pressão. Isso faz com que você tenha cada vez menos ideias de conteúdo. Só que quando você tem uma estrutura do qual você não depende da ideia, a ideia flui com mais tranquilidade. Entende? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu quero que vocês montem essa parte, tá? Ter a estrutura de vocês para a criação de conteúdo. Porque muitas pessoas, gente, guardem isso. Não dá para você divulgar o seu trabalho só quando você tiver uma nova ideia, só quando tiver alguma coisa legal aí surgindo. E outra coisa que acontece muito, isso aqui acontece muito com quem já faz conteúdo, é ignorar os gatilhos do Instagram. Que são os gatilhos do Instagram? Quando eu falar assim sobre gatilho do Instagram, qualifiquem aí com qualquer tipo de interação que o Instagram te dá. Ou seja, um comentário, a pessoa clicou, colocou um coraçãozinho lá no seu store. Isso são gatilhos do Instagram. Ela curtiu o seu vídeo, é um gatilho do Instagram. Ela te mandou um direct, é um gatilho do Instagram. E muitas pessoas
recebem curtidas, gente, todos os dias e não transformam essas curtidas em vendas. Aqui existe um problema muito grande aqui. Muita gente acha que rede social é só uma rede social e não aproveita disso para trazer cliente. Ou seja, se um post seu, às vezes eu entro no Instagram de terapeuta e falo assim, caraca, sabe aquele assunto assim, tipo, deixar dinheiro na mesa? Tem 5, 10 comentários ali num vídeo seu. Muitas vezes o terapeuta não tem a mínima ideia de como transformar isso em conversa, em venda, em oferta. Muitas vezes você recebe mensagem no direct e não consegue transformar essas mensagens aí em conversa, tá? Você recebe curtida todo dia. Então, eu digo que o Instagram, gente, ele tem, né, isso é até um conceito muito bacana aí para galera que trabalha com social selling, é o seguinte, o Instagram ele possui listas ocultas de possíveis clientes. Então, vamos pensar assim, ó, temperatura de 0 a 100. Então, se a gente está a 100 graus, a pessoa é a 0 graus, ela não vai comprar de você. Se ela está a 100 graus, ela está 100% pronto para comprar de você, certo? 0 a 100, beleza? Dentro do Instagram, a gente tem várias listas. Listas que são listas de lead que são geradas todos os dias, talvez você não sabia disso. Quando você posta um story, se você olhar no seu story, para quem não está na aula pelo celular, você vai ver que tem uma quantidade de pessoas que viu o seu story. Essas pessoas que viram o seu store, elas estão. Vou dar números aqui, gente, assim, totalmente metafóricos aqui para vocês, tá? Então, a pessoa que viu o seu store, ela está numa temperatura de 15%. A pessoa que colocou um coraçãozinho no seu store, ela está na temperatura de 30%. A pessoa que. Aí você colocou um íconezinho ali, um joinha dentro do seu store. A pessoa que apertou esse joinha, ela está na temperatura 50%. A pessoa que te mandou um direct, ela está na temperatura de 80%. E o que que determina? O que que faz uma pessoa sair do 10% e chegar no 80% ou chegar no 100%? É uma palavra, é conexão, é dar atenção. Então, tanto uma pessoa que ela vê o seu store, quanto uma pessoa que ela tá te mandando um direct, gente, ela é uma pessoa que ela tem interesse pelo seu trabalho. Ah, Léo, mas é engraçado porque muitas vezes a gente cai muito nesse papinho, né? Ah, Léo, mas é uma pessoa que ela não é qualificada. É uma pessoa que ela é só curiosa. Gente, todo curioso tem interesse. Todo assunto que você é curioso, é porque você tem interesse naquilo. Toda pessoa, se você entrou nessa aula assim, por exemplo, imagina eu classificar você como curioso, né? Você entrou nessa aula porque você é curioso. Não, ninguém é curioso por algo que não tem interesse. A gente só tem curiosidade naquilo que a gente tem interesse, gente. Então não cai nesses papinhos. Porque senão a gente começa a deixar ter um monte de gente dentro do seu Instagram ali e você está perdendo essas pessoas. Várias vezes eu já fiz conteúdo ali no meu Instagram falando o seguinte: se você tem 50 seguidores, faça isso para você ter cliente. Se você tem 100 seguidores. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês agora. Agora, nesse determinado momento, ainda estamos no assunto de ignorar gatilhos do Instagram. Fala para mim, quantos seguidores você tem hoje no seu Instagram? Comenta aqui para mim, fazendo favor. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Então vamos lá, galera. Vamos aos números. 1060, 563, 4629, 7.680, 400 pessoas, 3.600. Vamos lá. Comecei do zero, 2 meses atrás, tem 50. 293. Eu vou pegar um número médio aqui, ó, 400. A minha pergunta é:
Não é só para 400, é para todos. Você tem essa quantidade de seguidores dentro do seu Instagram. Para quantas dessas pessoas você já fez uma oferta? E quando eu faço essa pergunta, eu sei que muita gente trava a cabeça assim, fala, caraca, Léo, como assim fazer uma oferta? É direto assim? Não, direto assim não, gente. Ninguém vai para um relacionamento, vê uma pessoa do nada e já quer dar um beijo na boca da pessoa no meio da rua. Não, tem que ter conexão primeiro, tem que ter uma paquera, tem que ter uma piscadinha, para depois a gente chegar no momento da oferta, que vocês já entenderam, tá? Então, é o seguinte, o que que eu quero dizer? A gente tem um passo a passo até a gente chegar nessa oferta. Só que muitas vezes a gente... Sabe o que que é o problema? Posso jogar real com vocês? Assim, ninguém vai sair daqui triste? Não, de verdade. Dá um ok se eu posso falar do mesmo jeito que eu falaria com os alunos meus de mentoria. Posso? A gente está muito desumano, gente. Vocês, terapeutas, vocês estão muito desumanos. A gente olha no Instagram, a gente vê números, quando na verdade são pessoas que estão ali atrás. E a gente acha que número vai se converter em números de dinheiro ou Pix. Só que a gente esquece que tem uma pessoa ali atrás. Tem uma pessoa com dores, tem uma pessoa com problema, tem uma pessoa com desejos, tem uma pessoa que gosta de contar suas próprias histórias, tem uma pessoa que gosta de ser ouvido. Léo, por que que eu não consigo ter cliente? Porque você não dá ouvido para as pessoas. E, de verdade, eu me sinto muito babaca quando eu tenho que falar isso com terapeutas. Muito babaca, gente. Mas assim, ó, babaca nível hard, assim, de idiota. Por quê? Porque eu sei que vocês são terapeutas. E trabalhando com terapeutas, eu vejo isso. A maioria dos terapeutas não entende que no Instagram não existem números, existem pessoas. Atrás de cada direct, gente, tem uma pessoa. Atrás de cada direct tem uma pessoa que se emociona, tem uma pessoa que chora, tem uma pessoa que sorri, tem uma pessoa que, se ela deixou um comentário ali em alguma coisa sua, essa pessoa, ou ela sorriu com você, ou ela chorou com você. Esses dias eu fiz um vídeo, foi um conteúdo assim bem terapêutico mesmo, né, sobre as pressões da vida adulta e tal. Teve gente que colocou assim no meu comentário, Léo, chorei assistindo seu vídeo. Onde estava eu e, né, eu e voz da minha cabeça, conversando, e a gente falava sobre as pressões da vida adulta. E teve gente que falou assim, Léo, eu chorei assistindo seu vídeo. E muitas vezes a gente olha para um mercado, quando a gente fala sobre marketing digital, a gente fala de Instagram, onde a gente quer automatizar tudo, gente. Aí eu quero um negócio que seja automático, mas eu já entendi lá nos critérios de contratação que eu tenho que gerar conexão com a pessoa. Aí, muitas vezes, você está preocupado em como ligar botão de anúncio, como fazer chat, como gerar conteúdo 100% por inteligência artificial. E o papo não é esse, gente. O papo é como se conectar com as pessoas para que as pessoas se emocionem junto com você, elas gostem de você, percebam que você é bom no que você faz e queiram te contratar. Esse é o papo. Tá fazendo sentido isso aí pra vocês, gente? Sejam sinceros comigo, vai. Coloca um ok se vocês concordam nessa parada comigo ou não, vocês acham que eu tô viajando. Show. É justamente isso, gente. Existe uma frase, né, que vem de vendas, vem de marketing, que é o seguinte: as pessoas compram de quem elas gostam e elas gostam de quem elas conhecem. Então, a importância de fazer conteúdo, gente, não é sobre ser blogueiro, não é sobre ser viral. É deixar a pessoa te conhecer, é deixar a pessoa, permitir a pessoa gostar de você. Tá fazendo sentido aí, galera? Tá dando insight para vocês? Tô conseguindo contribuir com vocês, de verdade? Show de bola. Que bom. Então vamos lá. Entendemos isso, essas questões, esses problemas, né, envolvendo a criação de conteúdo. O que a gente tem que fazer? Galera, vamos lá, o que fazer? Essa parte aqui é muito importante, acho que muito séria, né? Ponto um, criar
o seu arsenal de conteúdo. Vamos profissionalizar o negócio para a gente não ter que depender de ideias. A gente vai criar um documento, criar um não, são vários, tá? A gente vai criar documentos do qual esses documentos eles vão nortear o nosso trabalho. Então, o que que é esse documento? Cada um, gente, pode ser um PDF, pode ser um Word, pode ser no seu caderno, pode ser num post-it que você vai colar na geladeira. Mas você tem que ter uma estrutura pronta, pronta, criar um processo do que é o seu tipo de conteúdo de conexão, do que é o seu tipo de conteúdo de autoridade e quais são as suas ofertas. São realmente documentos. Ah, Léo, mas documento? Nossa, Léo, eu já vim trabalhar na terapia justamente porque eu odiava a empresa que eu trabalhava, que tinha que ter procedimento operacional, que tinha que ter números, que tinha que ter planilha, não sei o que. Gente, isso aqui é vida adulta. Não existe, gente, esse negócio de esperar ideia para conteúdo. Isso aqui você já entendeu, não vou nem ficar batendo isso aqui. Então, quando a gente vem e cria tudo isso aqui, o que que acontece? É claro, baseado em CMV, né, que é o conteúdo mínimo viável. A gente vai documentar esse arsenal. Então, a gente fez essa criação. O que que acontece? Toda vez que eu preciso criar um conteúdo. Gente, eu vou fazer isso aqui junto com vocês, tá? No final da aula. Vou fazer isso aqui junto com vocês. Vou criar o processo juntinho junto com vocês aqui. Então, se eu tenho meu arsenal, eu preciso criar conteúdo, o que que eu faço? Eu sento e faço uma oração pedindo ideia? Eu pego meu Instagram para me ver ideia de conteúdo? Não, eu vou entrar no meu arsenal de conteúdo, eu sei o que que eu tenho que fazer, eu pego aquilo, vou reproduzir em forma de conteúdo, vou gravar, vou editar, vou postar e vou colocar isso dentro do meu Instagram, tá? Então, a primeira questão é criar o seu arsenal de conteúdo. Outra coisa, entender as ferramentas do Instagram, gente. Isso aqui é um papo muito bobo assim, mas muita gente ainda não entende. Por exemplo, gente, Reels. A Reels é um lugar onde a gente vai fazer conteúdo de autoridade. Por quê? Porque quando uma pessoa ela vê você, é óbvio, né? Vai ter uma pitadinha ali de conexão junto no Reels. E quando é vídeo, já traz um pouco mais de conexão. Mas que a pessoa olhe para você e fale assim: caraca, eu gostei. Eu vou seguir essa pessoa. Então, o objetivo de Reels, gente, é para que traga mais pessoas para dentro do seu ecossistema, do seu Instagram, da sua rede social. O carrossel, gente, a gente vai usar isso aqui para trazer oferta, para trazer assuntos mais densos, mais complicados. Store, gente, é feito para gerar venda, para gerar conexão. Então, muitas vezes eu vejo store de pessoas, gente, que tem 10 store, 9 é repost de alguém. Você não está criando conteúdo, criatura. Você não está conectando com ninguém. Você está fazendo a ponte de conexão. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Imagina que a Priscila, né? A Priscila está lá em Portugal, se eu não me engano. Eu tenho um Instagram. Aí eu vejo um post da Priscila, gostei desse post. Só que a conexão, ela foi feita entre o Leomário e a Priscila. Aí o que que a maioria de vocês faz? Eu vou compartilhar isso aqui no meu Instagram, achando que as pessoas que estão no seu Instagram vai conectar com você por causa do post da Priscila. Vocês estão entendendo? Ó, de novo. Eu vi um post da Priscila, gostei. Conectou. Show de bola. Parou aí, tá tudo bem. Gostei do serviço, manda uma mensagem para ela. Gostei do assunto, bate um papo. Agora eu fui lá, gostei daquele post. Aí eu pego e compartilho no meu Instagram, achando que vocês vão gostar de mim pelo post que eu compartilhei, que foi a Priscila que fez. E não faz sentido nenhum. Isso não é criar conteúdo. Entende? E pior, vocês estão trabalhando de graça para outra pessoa. Porque quando eu faço isso, se tem uma CTA congruente ali naquele conteúdo, o que que você faz? Você vai lá conhecer o Instagram da Priscila. Eu acabei de perder um cliente. Show, galera? Vocês estão entendendo isso? Então, isso aqui é saber trabalhar estrategicamente. Live. Gente, eu vejo gente que está fazendo live, gente, e entra duas pessoas na live. Para de perder tempo com live. Isso aqui foi muito bom num outro momento, lá em 2020, quando o mundo começou. Em 2020, quando o mundo acabou e começou de novo, tá?
Então, isso aqui foi muito bom. Eu teve uma época ali, gente, que eu fiz 90 dias de live, um dia atrás do outro. Domingo, feriado, com dor de garganta, sem dor de garganta, com raiva, sem raiva. A mulher deu uma panelada na minha cabeça, eu tava fazendo live. O dia que ela tava de bem comigo, eu tava fazendo live do mesmo jeito. Entendeu? Tá? Hoje, não é assim. Às vezes você está gastando muita energia aqui, que é um ambiente, né, onde era para gerar vendas e conexão. Você está gastando um tempão nisso aqui, mas às vezes as pessoas não entram. Você deveria estar gastando, às vezes, um pouco mais você tinha que estar gastando mais energia em fazer reels, que é para trazer mais gente até você, ou às vezes fazer carrossel, para gerar mais autoridade no seu trabalho. Então, muita gente confunde isso aqui. E sabe o que é o problema, galera? É o seguinte, daqui 30 dias, se você voltar nessa mesma aula que a gente vai fazer, você vai me falar assim, Léo, mas eu ouvi um cara falando que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, ele é terapeuta? Segundo, ele atendeu várias perguntas. Ele já atendeu como terapeuta? Ele teve resultado como terapeuta e depois ele tem resultado com o conteúdo dele? Gente, porque é fácil hoje. Por exemplo, porque a gente estava conversando isso aqui antes da aula começar. O que mais surge hoje é mentor de terapeuta. Só que quando a gente vê o texto da pessoa, você fala assim, cara, esse cara veio do marketing, ele aprendeu marketing digital e quer ensinar isso para terapeuta. Pela copy, pelo formato que a pessoa conversa, não tem linguajar de terapeuta. Isso é muito interessante. E quando eu estou falando isso, não quer dizer que eu quero puxar só para mim, eu sou melhor do que. Não, gente, nada disso. É só para vocês entenderem como é que é o mercado e vocês não se confundam. Por que que vocês não se confundam? Guardam esse pressuposto. A gente precisa de três intenções dentro do nosso Instagram: gerar conexão, gerar autoridade e gerar venda. Nossa, Leomar, você vai falar isso de novo? Vou. Se a gente ficar o dia inteiro em aula hoje, você vai ouvir eu falando isso várias e várias vezes, porque o ser humano ele aprende com repetição e intensidade emocional, tá? Vamos lá. Próximo ponto: montar o seu calendário de conteúdo. Por que montar um calendário de conteúdo? Tanto para stories como para feed. Porque se você não tem uma obrigação ali para você fazer, qualquer coisa que chamar sua atenção, qualquer formiga que passar na sua frente, vai tomar sua atenção, você não vai fazer o conteúdo que você precisa fazer. Então, quando você tem uma programação, o que acontece muito com o terapeuta? Vou pegar meu celular aqui para vocês verem. O terapeuta acorda na segunda-feira de manhã e ele fica assim, ó, caraca, eu preciso montar um conteúdo. Eu preciso fazer um conteúdo hoje. Caraca, o que que eu posto? Aí ele tá aqui com o celular, né? Eu preciso fazer um conteúdo. E aí? Ah, vou ver se eu acho alguma ideia. Aí ele pega o celular. Aí lascou, gente. Lascou. Aí o dia acabou. O dia acabou. Aí uma pessoa passa do seu lado, conversa com você, você não escuta. Aí, eu não sei com vocês, que aconteceu comigo, aconteceu um negócio, gente, que de verdade, nossa, eu fiz até campanha de oração aqui para ver o que está acontecendo comigo. Eu, eu pegava o celular e começava a ver alguma coisa. Pô, eu tenho que ter ideia de conteúdo. Gente, eu era, de verdade, eu era teletransportado. 40 minutos depois, eu estava assistindo um vídeo de como fazer um helicóptero usando bambu e cipó no meio da floresta. E eu não sei como eu fui parar ali. Isso não é brincadeira, gente. E com vocês acontece do mesmo jeito. Com as meninas aí deve acontecer assim, ó. Como fazer a unha usando óleo e arroz? Deve parecer alguma coisa nesse sentido. Então, isso aqui, gente, é a maior fuga que a gente consegue ter. Entende? Então, aqui a gente precisa de um papo aqui, ó, que realmente é organização aqui para conseguir trazer isso. Então, montei meu arsenal. Eu sei o que que eu vou fazer. Entendo cada uma das ferramentas. Montei agora o meu calendário, show de bola. O negócio, tá vendo quando o negócio começa a ficar mais profissional? Agora eu vim para estruturas de criação. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Então, o que que é uma estrutura de criação? Quando vocês verem qualquer vídeo do Leomário hoje, o que que eu fiz? O que que foi o meu passo a passo? Meu passo a passo foi o seguinte: eu sentei aqui na cadeira, arrumei meu cabelo, percebi que eu tô todo bonitão, ganhei um beijinho da minha cheirosa aqui, aí vou trabalhar. Show. Agora, primeira coisa, verifico meu calendário. Verifiquei meu calendário. O que que tá?
intitulado aqui para mim poder fazer hoje. Ah, Léo, hoje é dia de fazer um conteúdo de autoridade. Ah, show de bola. Então, eu vou abrir o meu documento de matéria-prima, que é o meu arsenal de conteúdo. Eu vou pegar um tema, eu vou pegar uma área que eu quero trabalhar hoje. Aí, o que que eu posso fazer? Aí, gente, inteligência artificial pode te ajudar. Que é, você pode pegar um prompt de inteligência artificial, depois eu vou mostrar um aqui para vocês. Você vai lá na inteligência artificial, coloca a estrutura do seu trabalho, ela vai entender o seu trabalho. Você joga o prompt, joga ali, ela vai te dar uma estrutura mínima. O que que você volta e faz? Uma revisão humana. Porque se tem uma coisa que inteligência artificial não é, gente, é ser inteligente. Eu não sei se vocês sabiam disso. Na verdade, não existe inteligência artificial, né? Vocês sabiam disso, né? Inteligência, ela já é um pressuposto de ligações, né? Cognitivas do além, tá? Aí quando a gente vai para a inteligência artificial, ali tá o que tá tudo programado. Então você vem e faz uma revisão desse conteúdo. O que que é uma revisão desse conteúdo? Você vai olhar para o teu conteúdo, você vai olhar para tua matéria-prima, para o teu arsenal de conteúdo e falar assim, isso aqui faz parte. Essa frase aqui tá congruente. Não, essa frase aqui tá nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com a minha essência. Não, conteúdo que a inteligência artificial me deu aqui, putz, tá muito, sei lá, tá muito terapeuta da Shopee, vou mudar. Vou colocar outra coisa. Show de bola. Aí a gente vai para gravação e edição. Se é um conteúdo em vídeo, aí sim você vai pegar seu celular, você vai arrumar ali, você vai gravar, não precisa ter um cenário, não precisa nada disso, não precisa não. As coisas é tudo frescura, tá? É bom ter? É bom ter, claro que é bom ter, entendeu? Só que, Léo, não tem, então eu vou ficar travado por causa disso? Não, não, tá? Então, não precisa. Show? Até aqui, galera, tá tranquilo? Eu não tô conseguindo ver os comentários agora. Deixa eu abrir aqui. Às vezes tem alguma pergunta e eu não quero que você fique triste, falando, nossa, eu fiz uma pergunta lá, o Leão não respondeu. Live não é bom mais. Gente, live é bom só se você tiver bastante seguidores já e tiver muita autoridade. A galera gostar de assistir a sua live, tá? Justamente, usar as ferramentas que tem. Show de bola. Perfeito, perfeito. Aí. Galera, vamos fazer uma parada bacana aqui, ó. Vamos fazer uma parada na prática, junto. O que a gente vai fazer? Vamos fazer igualzinho eu expliquei ali para vocês. Então, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, acabei de olhar no meu calendário. Mentira, eu tô dando aula para vocês, como é que eu ia olhar no calendário? Mas assim, tá no meu calendário supostamente que hoje é dia de fazer um conteúdo de autoridade em Rios. Vou fazer igualzinho junto com vocês na prática para vocês entenderem a parada. Tá, vamos lá. Agora eu vou entrar no meu arsenal de conteúdo e lá no meu arsenal de conteúdo tem o meu conteúdo. Deixa eu esticar ele aqui para ficar bonitinho. Tem conteúdo de autoridade, estilo de problema, ansiedade social. Digamos que eu gosto de trabalhar com ansiedade social e ali no meu arsenal de conteúdo está escrito ansiedade social. Só que é o seguinte, ali no meu arsenal de conteúdo estaria ansiedade social. Eu quero que você sugira um tema para a gente poder montar um vídeo junto ao vivo aqui, tá? Eu assisti muito o Faustão e o Faustão falava que quem sabe faz ao vivo. Então, coloca aqui para mim, fazendo um favor, um tema relacionado à terapia, um problema, alguma coisa. Eu vou escolher algum aqui e não fica triste se eu não escolher o seu, mas sugira, por favor. Vai lá. Manda aí, galera, manda aí. Vou pegar uma água aqui enquanto isso. A gente vai montar junto aqui. Natal com família tóxica. Boa, gostei. Como não viver sozinho em medo da multidão? Crença limitante. Show. Vamos usar esse Natal com família tóxica? Vou pegar ele aqui, vou até copiar ele, vou colocar aqui, ó. Junto para vocês aqui, ó. Tema: Natal com família tóxica. Vamos criar um vídeo em relação a isso. Eu já sei que é disso que a gente vai falar. Show?
Agora, o que que eu posso fazer? Agora, gente, eu já tenho o tema, já tenho o que que eu quero fazer. Agora eu vou lá, quero um auxílio aqui com inteligência artificial. O que que eu vou fazer? Eu tenho um dos roteiros que a gente usa, é o roteiro direto ao ponto, tá? Que é um formato de roteiro de conteúdo que eu criei toda essa estrutura para que a gente possa tanto usar o prompt como usar a estrutura, caso eu não queira usar a inteligência artificial para fazer essa criação. E aqui eu tenho o seguinte, ó, o que que eu vou fazer? Olá, eu sou terapeuta, trabalho com nicho de ansiedade social. O que que eu vou falar lá pro chat GPT? Ó, me deu um roteiro de vídeo viral para Instagram com o seguinte tema. Qual que é o tema mesmo? Deixa eu voltar aqui que eu esqueci. Natal com família tóxica. Eu vou até colocar ele no meio aqui, ó. Natal com família tóxica. Deixa eu escrever isso aqui. Isso. O vídeo precisa ter 40 segundos, usar de uma linguagem simples, criar as frases detalhadas do vídeo usando a seguinte estrutura. Eu quero um título para essa capa do vídeo. Essa frase deve conter no máximo 10 palavras, precisa chamar muita atenção. O início, você vai usar uma frase intuitiva, uma pergunta, uma promessa forte, extremamente persuasiva, tá? Contexto da promessa, que é onde explica a promessa gerando identificação com o público. Conteúdo, que é o que a pessoa precisa fazer para resolver o problema interno, externo ou filosófico que está embutido na promessa, tá? Conclusão e moral da história é uma frase que apresenta o fechamento congruente desse conteúdo, CTA congruente com o conteúdo e uma finalização. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, do jeito que está aqui mesmo, vou copiar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, galera? Direitinho? Interromper aqui que eu quero só abrir o chat aqui para vocês. Eu quero fazer tudo ao vivo, gente, junto com vocês. Estou só abrindo ele aqui, tá? Compartilhar de novo, que eu compartilhei aqui como tela. No que você está trabalhando, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou colocar o meu prompt aqui dentro. Deixa eu colocar aqui que a gente é terapeuta, né? Terapeuta, qual que é o nicho que a gente falou, gente? Ansiedade social, né? Social. Show de bola, vamos lá. Vamos ver o que que ele vai gerar aqui a partir do que a gente está fazendo, tá? Lembrando que aqui eu já dei todos os comandos para ele, né, dentro do prompt, do que ele vai entregar para a gente. Agora, galera, lembra que isso aqui não é um papo de inteligência artificial, porque a gente já falou, né? Inteligência artificial é um negócio meio burro, né? Se a gente não saber pedir ali, ele vai te entregar qualquer coisa. A questão é, a gente tem ali a nossa estrutura de conteúdo, tem o calendário, tem tudo isso que a gente vai gerar. O roteiro, a inteligência artificial, ela vai só te ajudar com alguns pontos, depois você ainda tem que fazer a revisão. Vamos lá. Se a gente fosse gravar esse material agora, né? Depois a gente vem aqui para edição e gravação. Peraí. Putz, que tão bravo que minha mulher chutou a câmera aqui. Ó, é, capa do vídeo, ó. Como sobreviver ao Natal com uma família tóxica? Início, que é a primeira frase do vídeo, ó. Nem todo abraço de Natal é um sinal de afeto. Caraca. Ó, se o fim de ano te deixa ansioso, só de pensar em encontrar certas pessoas, seu corpo trava. Você não está sozinho. Muita gente sofre calada nesse período. Vamos lá para o conteúdo, ó. Opa. Crie limites internos antes dos externos. Respire fundo, se prepare emocionalmente. Lembre-se, você não precisa responder provocações. E sim, você pode sair mais cedo. Escolher a sua paz não é egoísmo, é maturidade. Conclusão: Natal não é sobre agradar a todos, é sobre manter sua saúde emocional. Comenta aqui se você também sente esse peso no final do ano e cuide de você, mesmo que ninguém entenda. Aqui, gente, de verdade, eu não mexeria em nada. Eu não mexeria em nada aqui nesse conteúdo. Me dá de 0 a 10, gente. De 0 a 10. O quanto ficou bom esse roteiro de conteúdo? Coloca aí para mim, só para a gente entender. E esse 0 a 10 não é para mim, é para inteligência artificial agora, tá? Se vocês der nota ruim para mim, eu vou ficar azedo aqui, viu? Vamos lá.
Show. 9, 10. Legal, legal. Aí, galera, vamos lá. 9, 10, 10, 10, 9. Show. Galera, quanto tempo a gente gastou para montar um vídeo como esse? A gente não gastou, talvez a gente não tenha gastado 5 minutos. Então, o que que é o nosso próximo passo agora? Vamos revisar o conteúdo, né? A gente já fez isso. Vou editar e vou gravar, para ficar mais fácil ainda. Como que a gente faz gravação? Por exemplo, o que que ficaria tranquilo para vocês? Não sei se vocês já viram essa técnica, mas, por exemplo, você vai imprimir o seu roteiro, vou pegar o celular aqui para vocês verem como é que é. Você vai imprimir o seu roteiro, você vai posicionar seu celular na sua frente. Você vê a primeira frase, guarda essa primeira frase que eu já esqueci, tá? Mas a gente volta aqui no celular. Você segura 5 segundos, sem fazer nada, só olhando para a câmera. Aí você vai falar a frase, que na verdade é a frase que eu já esqueci. Aí você segura mais 2 segundos, aí você tira o rosto. Você faz isso frase por frase. Depois você joga lá no aplicativo e faz essa edição. Não precisa se decorar o roteiro inteiro. Ah, Léo, mas porque quando eu entro para fazer um vídeo me dá um branco. Não, gente, não te dá um branco. Só te falta estratégia de como fazer as coisas. Te falta passo a passo. Léo, eu sento aqui para ter uma ideia de conteúdo e não vem nada. Não, gente, não vem mesmo. Ela nem foi para lugar nenhum, tá? Então, muitas vezes, gente, vocês não estão fazendo conteúdo, não é porque vocês estão travados. Não é porque estão travados, é porque vocês não sabem como fazer isso de forma que gere resultado. E aqui a gente falou sobre um formato de conteúdo de autoridade. A gente poderia trabalhar qualquer outro formato. A gente poderia trabalhar oferta, a gente poderia trabalhar conteúdo de conexão, vários outros conteúdos, tá? Show de bola, galera? Tá fazendo sentido aí? Tô conseguindo ajudar, tô contribuindo. Tá valendo a pena a aula? Me dá um ok aí. Agora, show, show. Ah, quem que é? A Mariana usa teleprompter. Teleprompter também é bom de usar. Eu não tenho muita ideia de usar, não. Que se eu usar, eu vou ficar. Meu vídeo vai ficar pior do que já é, tá? Aí, show de bola. Muito útil, muito bom. Perfeito, galera. Perfeito. Gosto desse negocinho de mostrar a parada para vocês na prática, né? De como fazer. Show. Galera, coloca para mim no chat se você tem dúvidas em relação ao conteúdo até aqui. Então, em relação ao que a gente já conversou até aqui, alguma dúvida? Talvez você colocou alguma dúvida lá no chat, eu não vi. Coloca de novo, tá? Deixa eu te responder. Na prática muda tudo, realmente. Se tiver dúvida, galera, manda aí. Deixa eu responder um pouco de dúvida para vocês. Depois a gente. E quando ninguém curte e nem comenta? Tem alguns conteúdos, Mariana, que eles são feitos para não ter curtida nem comentário, tá? Por exemplo, conteúdo de oferta. Conteúdo de oferta ele não tem comentário nem curtida, tá? Agora, quando todo o seu conteúdo ele está apresentando esse sintoma, tá faltando conexão, tá? Tá faltando conteúdo de conexão, ou seja, tá um negócio muito, gente, nada contra, tá? Vou só dar um exemplo. Tá muito aula de geografia, tá muito aula do, sabe assim, eu tinha um amigo que ele falava assim, a aula do professor Gilson de filosofia, onde todo o assunto é chato, entendeu? Então, às vezes, o conteúdo dele está muito técnico, né? Ele está muita autoridade. Então, por isso que precisa gerar esse equilíbrio entre o conteúdo conexão, autoridade e oferta. Por quê? Porque se ficar só conteúdo autoridade, a galera olha e fala assim, caraca, que top, mas às vezes não tá te entendendo também, tá? Ou às vezes, no lugar de conteúdo autoridade, isso pode estar sendo um conteúdo morno, que é sem posicionamento, ou conteúdo técnico. Sabe o que é o conteúdo morno? É mais ou menos assim. Gente, hoje eu quero falar para vocês sobre pessoas que
Quer ver? Mais ou menos assim, ó. Galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre pessoas que vão criar conteúdo na internet. Mas também eu tenho muita empatia com quem não cria conteúdo na internet. Hoje a gente vai falar sobre Instagram, mas também eu quero deixar um ressalvo para você que usa só o TikTok. Quero mandar um abraço para quem é terapeuta, mas também não posso deixar de lado quem não é terapeuta. Então, assim, sabe quando o negócio está muito em cima do muro, entendeu? Comunicação, às vezes pode acontecer isso também, tá? Vamos lá. Gravação, como que faz, onde faz? Gravação, geralmente eu uso celular mesmo. Celular, e eu uso o microfone acoplado no celular, tá? Edição, geralmente, a gente pode fazer no CapCut. Agora tem o Edits também, né? Eu prefiro CapCut. Você sempre grava os conteúdos, quer dizer, você sempre aparece, na maioria das vezes. Tipo, 95% dos conteúdos são eu aparecendo, que é a ideia de fazer conteúdo autoral, tá? É interessante trazer seguidores do TikTok para o Instagram? Depende. Por que depende? Se tiver um público bem qualificado lá no seu Instagram, uma galera que já é mais ou menos a idade que você gosta de atender, é bom trazer, tá? Existe alguma app que faz a mágica da edição? Com certeza existe, mas assim, é, nunca usei, tá? E confesso que eu tenho um pouco de repulsa para essas coisas muito, muito automática, entendeu? Parece que perde um pouco, sabe assim, a sensibilidade do humano. Porque uma coisa, gente, que eu quero que vocês entendam, anota isso. Criar conteúdo, ele não é só um papo estratégico. Criar conteúdo é arte. Anota isso, ó, criar conteúdo é arte. É igual é igual pintar um quadro, é igual escrever uma música, é igual tocar uma música, é igual fazer um teatro. É arte, gente. Isso aqui é um papo. Uma hora a gente ainda vai falar sobre isso ainda. Que criar conteúdo é mais sobre trazer o lado infantil para dentro do negócio do que pensar só 100% em estratégias, tá? É, por quê? Gente, é arte. É arte. Tem todo esse toque, assim, entendeu? Por exemplo, muita gente fala assim, ah, Léo, mas eu quero alguém que cria conteúdo para mim. Gente, se você é artista, você vai contratar alguém para cantar no seu lugar. Se você é o cantor, você vai contratar alguém para cantar no seu lugar. Se você é pintor, você vai contratar alguém para pintar um quadro no seu lugar para você vender e colocar o seu nome. Entendeu? Então, assim, a criação de conteúdo, ela é muito mais artística do que um processo industrializado, tá? Sobre aplicativo de gravação para quem está começando, CapCut, tá? 30 visualizações e duas interações. Pessoas visualizaram, mas não responde um simples sim ou não, não os TikTok, tá? Tem muita visualização, apesar do perfil ser pequeno. Isso é bom, isso é bom. Comecei a te seguir justamente pela forma simples que você apresenta seus conteúdos. Geralmente é engraçado, tá? Legal. E quando o Instagram não entrega os stories? 1.000 seguidores, mas no máximo 15 visualizações. Gente, Store é um negócio que tem baixa visualização mesmo, né? Mudou muito o algoritmo em relação a isso, justamente para valorizar mais fazer Store, tá? Só que assim, Store é lugar de conexão. Quanto mais conexão, mais a galera vai estar junto com você. Quando você faz até uns 4 Store, geralmente a entrega é maior. Quando a gente faz muitos e muitos Store, a entrega diminui, tá? Ou criar conteúdo é arte. Show? Bora lá. Não sou artista. Ó, esse iPhone aqui, como é que é teu nome? Fala pra mim. Me permita discordar com carinho. Todo mundo é artista. Entendeu? Esse papo, todo mundo é artista. Todo mundo tem arte no sangue, assim, para fazer, entendeu? Preciso sair para atender. Obrigado pela aula. Mas que isso, tamo junto, tá? Show de bola, galera? Então vamos lá. Podemos seguir? Dá um joinha aí. Quem tá com a câmera fechada, dá um ok. Show. Então bora lá, galera. Seguinte, quero apresentar uma parada aqui para vocês, tá? Para quem quer realmente colocar essa questão, gente, do conteúdo na prática aí, né? Fazer isso aqui, fazer esse passo a passo e ter, né, essa minha ajuda aí para poder fazer isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês, gente, o que é um dos programas que eu criei aqui,
sobre criação de conteúdo, tá? Entendendo todo esse passo a passo que eu coloquei, eu quero apresentar isso aqui para vocês. Eu acho que não gasto 5 minutos para mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Bora lá. Se você falar assim, Léo, eu quero realmente trazer clientes pelo Instagram, eu quero apresentar para você o Instagram de Terapeuta Registrado, que é um curso meu, ele é direto ao ponto, igual eu fiz aqui com vocês, tá? O que eu fiz é o que realmente está lá, e a gente vai trazer isso, gente, em 6 passos aqui para vocês. Primeira coisa, o que que você vai fazer lá dentro? Você vai organizar e preparar o seu Instagram para você receber seguidores e clientes. Ou seja, você vai otimizar o seu Instagram com o que eu entendo ali sobre estratégia de captação dentro do Instagram. O que que o teu Instagram tem que ter? O que que você faz ali dentro do seu Instagram para que ele crie conexão, autoridade e vendas, tá bom? Segundo ponto, você vai montar o seu arsenal de conteúdo, tá? Isso aqui é indispensável, gente. Se eu entrar com você numa reunião e eu perguntar assim para você, tem arsenal de conteúdo? Ah, não tem. Cara, você é amador. Desculpa, você é amador, tá? Então, primeiro ponto, como fazer conteúdo de conexão, você vai aprender isso, né? Como gerar confiança, né, dos seus seguidores. Como fazer conteúdo de autoridade, você vai aprender todo esse passo a passo, né? Que é mostrar que você é bom no que você faz, as pessoas perceber que você é bom naquilo, tá? E fazer conteúdo de autoridade, tá? Por quê? Desculpa, conteúdo de autoridade não, gente. Conteúdo de oferta. Por quê? Gente, se você não oferta, você não vende. E essa oferta, muita gente pensa assim, Léo, mas é fazer oferta assim, tipo, de 200 por R$ 97 a sessão? Não, isso não é uma oferta. Isso é uma promoção de feira, tá? Então é legal você entender isso aqui. Então, esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar dentro do ITR, tá? Montar a sua estrutura do seu calendário. Gente, pra você não depender de ideia de conteúdo, pra você não ficar procrastinando a sua atração e captação de cliente. Isso aqui é um papo, galera, tem que acontecer todo dia. Isso aqui tem que acontecer todo dia. Mas se a gente não monta esse calendário de conteúdo, isso aqui é tão chato, gente. É um papo tão chato, que é o seguinte: se você não tem isso aqui, você não faz. E gente, é igual comer coisa que você sabe que você não devia comer. Você não tem uma programação, você não tem um calendário. Aí você não faz. Aí, pelo fato de você não fazer, você se culpa por não ter feito. Entendeu? Você começa a ficar mal com aquilo lá, eu tinha que fazer e não fiz. Não, é porque não teve uma organização antes para poder montar isso aqui, tá? Aprender a montar roteiro de vídeo em menos de 5 minutos, tá? Então, ali dentro do ITR, você vai ter prompts, tem 6 prompts diferentes ali para fazer montagem de vídeo. A gente tem vários formatos ali, cada dos vídeos aí que vocês assistem no meu Instagram, para cada um deles ali tem um formato diferente de como montar, como usar o seu arsenal de conteúdo para gerar isso e como usar a inteligência artificial para poder fazer isso, tá? Então, trago esses prompts. O que é o investimento, gente, desse material hoje? Quero ser bem direto ao ponto com vocês, depois eu vou abrir para tirar dúvidas e a gente fazer um período aqui de mentoria com vocês, tá? Gente, o ITR, ele nasceu para ter um investimento aí de R$ 197, tá? O que é o investimento dele hoje? R$ 97 você pode fazer em 12 vezes aí no, no cartão se precisar, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o link dele aqui, vou colocar aí para vocês. Depois eu já quero mandar um boas-vindas ali para você no seu WhatsApp de você estar junto com a gente no ITR. Espera aí que eu vou colocar no comentário aqui agora para vocês. Aí, show? Vamos lá. Agora eu quero abrir, galera, para vocês, tá? Para quem vai vir comigo, boas-vindas. Não gastei nem 5 minutos para falar do trabalho aí, tá? Tem uma pergunta? Tá, deixa eu ver a pergunta. Minha cabeça já tá doendo, é muita informação. Calma, toma o remédio. Tá? Toma um remedinho, fica com calma, relaxa. Como colocar valor da sessão? Aqui onde eu moro, geralmente é 55 a 300. Como se encaixa, como escolher valor? Essa questão de valor, galera, é bem... é, é, como é que fala? Isso aqui é bem delicado falar sobre esse assunto. Por quê? O que que determina essa questão de valor? Gente, o que determina valor é o tipo de terapia que você trabalha, o formato que você trabalha, o posicionamento que você tem, e a quantidade de autoridade que você tem. Então, por exemplo, se você começou agora
um negócio. Ah, mas o meu professor falou que eu tenho que cobrar R$ 500. Tá, mas você vem de uma outra carreira que não tinha nada a ver com terapia, a galera nem te conhece. Não dá para você cobrar esse valor. Léo, mas dá para cobrar esse valor? Tá, a não ser que você cria muita estratégia, muito posicionamento com isso e gera essa autoridade em tempo recorde. Caso contrário, às vezes vai ficar um pouco difícil. Porém, gente, eu não aconselho você ir para aquele valor mínimo. Sabe aquele valor que você fala assim: ah, Léo, eu vou fazer baratinho para as pessoas comprar. Lembra dos critérios de contratação? Quem lembra aqui dos critérios de contratação que eu coloquei lá em cima? Conexão, empatia, congruência, método, autoridade, preço e formato de pagamento. O preço é o C. Ah, já tem uma galera chegando aí, galera. Show de bola. O preço é o quinto. Ou seja, o preço é muito irrelevante perto da conexão, perto da empatia, da congruência e da autoridade. Então, não trabalhe com esse valor muito baixo. Isso aqui, gente, quem valor baixo? Ou você está começando no estágio, ou você está inconfiante no que você faz, tá? Então, assim, Léo, mas aqui é de 55 a 300. Tá, se posiciona no meio aí para você fazer esse teste, entendeu? Entenda, gente, a pessoa que contrata você não é por causa de preço. Se você está cobrando R$ 200 e está com dificuldade de ter cliente, se baixar para 100, você vai continuar com dificuldade de ter cliente. Não tem a ver com preço, tá bom? Bora lá, galera. Quero abrir aqui um período de mentoria com vocês, tá? Como que vai funcionar isso aqui? Você vai levantar sua mão, ou você vai colocar a mãozinha do Zoom aí para mim. Eu vou abrir o seu microfone e a gente vai bater o papo. Não abra o seu microfone de uma vez, porque senão a gente vira uma bagunça aqui, fica parecendo quinta série e eu não tô podendo falar alto, tá? Levanta sua mão, faz sua pergunta, eu quero te responder como se você já fosse meu aluno, tá? Bora lá. Um de cada vez, gente. Se tiver pergunta, beleza. Se não tiver, vamos lá, Mariana, pode abrir aí. Bom dia, Léo, tá me escutando? Bom dia, tô te ouvindo. Bom, eu já caí em vários desses gurus da internet e isso me gerou muita frustração, né? Até por muitas vezes a gente investir um valor que a gente nem pode, né? E por mais que eu já sei fazer estrutura de carrossel, né? Pegar a dor, desejo do cliente, mesmo assim eu não tô tendo resultados. Aquela exaustão de produzir, de estar sempre ali e não ver o retorno. Como que a gente lida com isso? Porque eu já quase desisti da terapia, porque aperta em casa com um filho pequeno, e aí por trás do terapeuta também tem um ser humano. Como lidar com isso? Vamos lá. A tua pergunta ela é sobre conteúdo ou é sobre conquistar cliente? Então, como usar o conteúdo para chamar o cliente, porque produzir conteúdo e não ter o retorno é É. frustrante, Aham. exaustivo. Primeiro entender, Mariana, é o seguinte. Eu quero te dar um feedback assim, de vários pontos para você entender bem. Eu acredito que pela pergunta da Mariana, isso aqui vai ajudar mais gente também. Mariana, primeira coisa, criar conteúdo não deveria ser um papo exaustivo. Não deveria. É exaustivo quando a gente começa a enlatar o negócio. Por exemplo, quando você estudava, tipo, até, sei lá, até ensino médio ali, qual que era a matéria que você mais gostava na escola? Biologia. Biologia. Cara, por que que você gostava de biologia? Sempre tive muita facilidade. Sempre gostei muito de bicho, da corpo humano. Tanto é que eu fiz três faculdades na área da saúde. Sempre gostei muito da mentalidade humana, de estudar. Sempre gostei dessa área. Tá. Você percebe que assim, ó, você daria uma aula sobre biologia no geral? Tipo assim, ó, não é uma aula. Imagina que vai a galera aí na sua casa, um monte de casal tá aí na sua casa, você, filho e tal, e a gente tá batendo um papo. E é a tua vez de falar. Manhã, vai lá, conta pra nós, o que que você gostava de fazer na escola, o que você gostava de estudar? Você conseguiria falar por meia hora sobre biologia? Sim.
Gente, então, é isso que eu quero trazer. Mariana, esse é o papo de criar conteúdo. O conteúdo, conexão principalmente, ele não é um conteúdo do qual tem regra. E Esse, aquele negócio de se encaixar nos big nichos, não. de falar só de um assunto único, isso tá pegando bastante para mim. Ou Tá. fala de dinheiro, ou de saúde, ou de relacionamento. Mariana, nossa, eu sou muito das cavernas quando o assunto é nicho. Por quê? Gente, todo terapeuta já tem nicho. Qual que é o nicho do terapeuta? Saúde mental. Então, quando a gente está falando ali sobre os três conteúdos, olha lá, conteúdo conexão, conteúdo autoridade e conteúdo de oferta. O conteúdo de autoridade, ele até pode ter um nicho. Por exemplo, a gente falou ali de ansiedade social. A gente pode seguir nisso. Só que conteúdo conexão, Mariana, e vai por mim, ele é o mais importante para terapeutas, tá? Para terapeutas. Não é o melhor mais importante para viralizar e tal. Por quê que ele é o mais importante? Eu preciso gostar de você para te contratar. E conteúdo conexão, ele é muito mais sobre biologia do que sobre terapia. Por quê? Porque é justamente esse conteúdo que tira sorriso de você. Se ele tira sorriso de você, quando você estiver falando dele, você consegue passar essa emoção para as pessoas que estão te assistindo. Então, gente, eu brinco aqui em casa, gente, se eu pudesse, de verdade, gente, eu não, eu acho que é até um negócio que eu preciso levar para terapia. Gente, eu seria comediante stand-up. Gente, para mim tudo é engraçado. Tudo é engraçado. Eu vejo vocês na aula, eu falo assim, cara, é engraçado demais, né? Cara, tinha 30 pessoas na aula aqui, hoje é feriado. No Brasil é feriado. Dia do trabalho, de manhã. Cara, não dá vontade de rir de vocês? Não dá vontade de vocês rirem de mim, eu, 10 horas da manhã aqui, dando aula para vocês no feriado? Tudo é engraçado. Então, quando eu vou fazer conteúdo e eu levo isso, eu uso isso para gerar conexão. Então, a primeira coisa que tem que entender, Mariana, teu conteúdo provavelmente está faltando conexão, pelo que você me fala, tá? E faltar conexão tá faltando ativar o teu lado criança, entendeu? Sabe aquele lado assim que às vezes brincava, todo conteúdo, né? Tudo, vamos pegar desde filme, novela, tudo mais. O que que faz a gente gostar de um determinado conteúdo? Essa gente está emocionando com ele. E muitas vezes, eu já li isso em livros que fala assim, você tem que fazer a pessoa se emocionar. E a gente acha, quando eu falo emocionar, não dá a impressão que eu tenho que falar, eu tenho que fazer a pessoa chorar? Sim. E é esse jogo que a galera de internet não entendeu sobre criar conteúdo para terapia. Não é fazer a pessoa chorar, não é falar sobre dor, não é falar sobre problema. Quanto mais você fala de dor e problema, mais longe a pessoa quer ficar do seu Instagram. Esses dias eu fiz isso no meu story. Eu fiz isso no meu story. Eu peguei uma foto de um dedo do pé, horrível o dedo do pé, entendeu? Que se é de uma mulher, com certeza ela nunca vai arrumar um namorado. Tá? Um dedo do pé, horrível. Aí eu Eu, entrei no Instagram de uma podóloga, só tinha aquilo. Gente, aquilo dá nojo. Então isso me afasta. Se você está falando sobre ansiedade, problema, e 100% do seu conteúdo é isso, Mariana, às vezes eu já vivo isso. Eu não quero entrar no seu conteúdo para lidar com mais um gatilho de ansiedade que eu tenho quando eu assisto um vídeo seu. Então eu assisto o seu vídeo falando de um problema que eu tenho. Ah, mas é isso que conecta a pessoa. Mentira. Isso afasta. Aí eu entro lá, tá você falando sobre ansiedade. Três sinais de que você tem ansiedade. Aí você falou um sinal. Ah, eu acho que eu tenho. Segundo sinal também tem. Três também. Caraca, eu sou um bosta. Aí o que que acontece? Eu não quero ver teu conteúdo mais. E isso é uma fuga de inconsciente para lidar com aquilo. Então, se eu tô falando disso, meu conteúdo fica muito chato, eu quero sair fora de você. Só que, mas, pô, a Mariana é tão legal, pô. Ela é legal, mas o assunto que ela tá falando a minha mente não quer conectar com aquilo, entendeu? Então, eu quero conectar com coisas que sejam, é aquilo. O pessoal sempre fala isso, né? A pessoa vai para a rede social é para se entreter. Se você não tá dando conta de fazer a galera se entreter, é aí que tá o problema. Entretenimento não quer dizer que seja só humor, não quer dizer que é só fazer a galera dar risada. Eu gosto de fazer a galera dar risada. Eu quero que vocês se lembrem de mim por ser um cara alegre. Então, assim, mas tem outras coisas. Tem suspense, tem drama, tem terror,
entendeu? Só que tem gente que parece que o Instagram deles, gente, é só terror, entendeu? Tá fazendo sentido, papo? Tá. Sim. Então, eu lembro que uma vez, isso aconteceu ano passado, gente, uma psicóloga, ela é americana, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. Ela me mandou um feedback sobre os meus conteúdos, gente, que de verdade, aquele desbloqueou um monte de coisa comigo. Ela falou assim, Léo, eu nunca vi um mentor ela usou esse termo, né, com a criança interior tão curada. E eu, na hora, eu falei assim, cara, você tá enganado. Pensei, é claro, não respondi assim para ela. Mas eu faço muito conteúdo assim, de brincar com isso. Quando ela falou esse feedback, eu falei assim, caraca. E eu comecei a repensar, né, em todo o fator da estratégia e tal. Eu fiquei pensando, caraca, é verdade. Quando você coloca uma questão que é muitas vezes mais vulnerável, você coloca uma brincadeira, você coloca um humor, você coloca um dia a dia, são coisas que conectam. A maioria dos terapeutas, Mariana, e pode ser o seu caso, não tem dificuldade com conteúdo de autoridade, tem dificuldade com conteúdo de conexão. É uma coisa que a gente aprende até na faculdade, né? A gente não pode rir, não pode passar esse lado, tem que ser mais sério, mais técnico, porque a gente está lidando com pessoas que estão com sofrimento, e isso a gente acaba trazendo para o nosso conteúdo, porque a gente fica engessado nisso. É muito técnico, a gente passa muito sobre o problema, mas a gente não consegue passar o outro lado. Eu mesmo tenho essa dificuldade. Eu consigo passar lindamente todos os sintomas, problemas e como sair daquilo, mas eu não consigo fazer isso de uma forma mais leve, eu acho. É, é um papo assim, mas de verdade, a gente ficaria o dia inteiro falando isso, É. entendeu? Mas assim, traga fatores aí. Quando você for criar conteúdo, pensa. Primeiro, você já fez o ITR, não? O qual? O curso que eu acabei de falar agora, Não, eu fiz o start. você fez o STAR. O primeiro exercício é faça o ITR. E É, quando você for montar seu conteúdo de conexão, você vai fazer uma parada do seguinte: esquece que você é terapeuta, esquece saúde mental, esquece tudo isso. Esse papo é chato. Olha, de verdade, a gente tá falando esse negócio, mas é saúde mental, não sei o quê, a gente precisa disso. Gente, aqui todo mundo é terapeuta, certo? Então, joia. Terapeuta, psicólogo, psicanalista. Gente, vamos ser real. Esse papo é chato. Não, é chato. Pô, não é muito mais legal a gente sentar numa mesa e contar as experiências. Eu sou meio igual o Leandro Suassuna, assim, ó. Eu gosto de gente doida. Então, ele fala uma coisa que é o seguinte: história boa de passar é ruim de contar. História é ruim de contar. É... Peraí, acho que eu me baguncei. História é ruim de passar, é boa de contar. História boa de passar, é ruim de contar. Então a gente senta numa mesa. Todo mundo aqui. A gente está sentado numa mesa e foi, galera, desce alguma coisa pra gente beber. Gente, a gente vai ficar falando de terapia, pô? Não, pelo amor de Deus, é chato. Tem gente que tá perdendo relacionamento por causa disso. Por quê? Porque senta na mesa e tá falando só de terapia, isso é chato, é. Tem gente que estraga churrasco. Tá vendo por que que teus parentes não chamam você pro churrasco? Entendeu? Porque você chega lá e você fica falando só de terapia. Aí isso é chato. Entendeu? Chega lá contando uma piada, chega fazendo resenha com todo mundo, pra você ver. Todo mundo quer você no churrasco. Entendeu? Então, o conteúdo Conexão, ele é muito mais sobre isso, gente. Muito mais sobre isso. E quer ver a prova disso? Pega qualquer blogueira, qualquer influencer digital que tem hoje. Se essa pessoa fazer uma faculdade ou fazer uma formação de terapia, quando ela terminar de formar, ela tem cliente. Tem cliente, sem choro, tem cliente. Por que que tem cliente? Porque já tem um monte de gente que é conectado com ele, tá? Já tem um monte de gente que é conectado. Então, a treta, muitas vezes, não é o conteúdo de autoridade, porque o conteúdo de autoridade, gente, vocês já têm, entendeu? Só que tem que ter esse equilíbrio. Se eu tô falando só o conteúdo de autoridade, a galera não quer eu aqui. Então, assim, tem até É legal vocês entenderem isso, gente. Rede social não é um lugar para aprender. Por quê? Por exemplo, uma live dessa eu podia ter feito lá no Instagram. Eu tenho certeza que ia ter muito mais gente. Mas não, a galera que quer aprender vem para o Zoom, vem para o YouTube, vai para um livro, compra um curso. Na rede social a gente entra para entreter. Então,
Todo o nosso conteúdo, ele tem que ser em forma de entretenimento. Caso contrário, vai ter treta, entendeu? Fez sentido aí, galera? Fez sentido, Mariana? É isso. Obrigada, Léo. Fez. Traz mais o lado criança mesmo pra parada, viu? Hum, Isso é muito importante, tá? Consegui te responder? Ajudei? Consigo sim, ajudou. Obrigada. Tá, show de bola. Vamos lá. Quem que é o próximo, galera? Levanta a mão aí. Tiago, pode abrir aí, cara, teu microfone. Bom dia, Léo. Bom dia, pessoal. Conheci o Bom Léo tem uns dia. 15 dias, né, Léo? Já troquei uma ideia para mim poder talvez Show. fazer uma mentoria, só estou na dúvida de qual. E, Léo, estava estudando sua aula. Que nem eu falei para ti da outra vez, já tem uns 7 anos que eu atendo, tem resultados bons no consultório. Não sou apegado a seguidores, lá tem 3 mil e poucos seguidores. Eu tenho colegas aí que é terapeuta em 20, 30 mil e não vende e não faz terapia da forma que eu faço, na Uhum. quantidade que eu atendo. Mas a minha maior dor no consultório é a oscilação. Eu falei, tem meses que eu vou lá e bato 20 mil, 15 mil faturado no consultório, aí no outro mês cai menos da metade. E eu não sei aonde está. Hoje, com a tua aula da passada e com essa, eu já consegui clarear bastante. Eu vejo que tem alguns vídeos que a gente faz sobre relacionamento, que eu não tenho um nicho, tá? Ansiedade, essa é uma dor minha e eu não dou muita atenção para isso também, não. Tipo, eu atendo pessoas com depressão, ansiedade, problemas de relacionamento, empresários também é um ramo bastante que procura aqui na clínica. E só que tem conteúdo que viraliza, vai lá, bate 700 mil visualização, 800 mil visualização num vídeo, muitos comentários. Porém, eu sofro dessas oscilações, isso que me incomoda muito, sabe? Eu sei que o mercado não vai ser estável sempre, né? Pode ir para baixo, para cima. Só que às vezes a curva é muito grande, tipo, bateu 20 mil, 25 mil, de repente cai lá embaixo. Essa é uma dor minha. Vamos lá. Cara, compila essa parada e me faz uma pergunta. E, tipo o Pablo Marçal, assim, sabe? Começa com como? Não, brincadeira, brincadeira. Mas, assim, compila, tipo assim, numa pergunta, assim, para mim conseguir entender melhor o contexto, né? O que que, mais ou menos, teria que ser estruturado? Um conteúdo, conversando contigo, eu percebi, talvez, a oferta, eu tenho uma grande dificuldade em fazer oferta, quem sabe? Então, já estou até respondendo, porque eu faço conteúdo para conexão, eu vejo que tem conexão, talvez esteja faltando a oferta, esteja faltando a autoridade para a pessoa ir lá e falar, não, ele é bom nisso aí, eu preciso comprar o produto dele. Boa. Cara, falta processo, cara. No teu caso, de verdade, falta processo. O que que é o processo, gente? Por exemplo, quando eu falo de criação de conteúdo, vocês veem que eu trago aqui, Thiago, uma atenção muito forte a criar os processos para que a gente fique mais de boa, mais tranquilo. Ó, a galera tá chegando aí. Para que esse nosso trabalho ele fique mais tranquilo. Então, assim, a gente entende que a gente é eu empreendedor, né? Tem um monte de atividade que a gente tem que fazer. Então, o que que eu, Leomar, gosto de fazer? Toda vez que eu tenho que fazer uma coisa, que eu tenho que fazer isso muitas vezes, eu gosto de criar processo. Então, eu tenho lá o documento do conteúdo crença, o documento do conteúdo de autoridade. Deixa eu abrir uma parada aqui para vocês. Gente, se a pessoa fez uma pergunta para mim na caixinha de pergunta mais de uma vez, essa pergunta está salva. Eu tenho um documento onde eu tenho todas essas perguntas. Tudo, tudo, tudo. Quando eu preciso fazer um conteúdo, eu vou leio lá na pergunta, leio no Arsenal. Então, o que falta? O seu caso, Thiago, assim, é bem diferente do caso da maioria, eu acredito. Falta processo, cara. Falta processo, entendeu? Um processo comercial, um processo de criação de conteúdo, entendeu? Então, assim, fica um negócio assim, putz, você já é baita profissional, já tá fazendo uma grana, já chegou ali. Só que isso é uma coisa, cara, que tinha que ter criado antes, quando você tava fazendo 5 6 mil por mês. Porque agora, já, assim, às vezes é até difícil tirar a sua atenção, mas nunca é tarde. Se você não fizer, depois a gente acaba tendo consequência. Mas é criar esse processo da criação de conteúdo, né? Eu sei que você já tem um cara que trabalha tem um gestor de tráfego aí com você. Por exemplo, ele tem o processo dele para fazer os anúncios. Ele tem um passo a Sim. passo.
Cara, agora a gente precisa do passo a passo da criação de conteúdo, a gente precisa do passo a passo da sua narrativa, a gente precisa trazer algumas estratégias para que venha trazer um pouco de escala também, entendeu? Precisa trazer um pouco do que eu falo lá na mentoria, que é produtos auxiliares. O que que é produto auxiliar? Cara, já tem uma galera que está te acompanhando. Às vezes o cara chega e não consegue pagar um processo com você, mas ele tem grana para comprar um negócio de R$ 100. Cara, deixa ali no seu perfil uma parada de R$ 100. Então, é uma estrutura. Entendeu? Não é um negócio assim, não é só, né? Eu tô falando isso porque hoje o papo era 100% criação de conteúdo. Não é um papo só de conteúdo. No conteúdo também falta processo, entendeu? A maioria da galera, assim, tô deixando gravado essa parte, mas não tem processo, gente. Não tem processo. E a gente, né? Acho que você viu eu falando isso na outra aula, Thiago. A gente é empreendedor, gente. A gente acorda desempregado todo dia. Todo dia. Se a gente não tiver processo, gente, a ansiedade corrói a nossa cabeça, corrói, corrói, entendeu? Assim, dá a impressão que o terapeuta é o que mais vai ter burnout daqui a um dia, entendeu? Por quê? Porque falta processo. Putz, a gente senta aqui e você fala assim, caraca, eu não... O que que eu faço hoje? Ah, não sei. Aí pega o Nossa. celular. Aí você tá rodando, aí o dia vai. Aí depois você se culpa porque você não fez uma coisa que você nem sabia que você tinha que fazer. Então, eu vejo assim, um diagnóstico do seu caso, cara, é processo, entendeu? Literalmente. Tá? Faz sentido aí o teu caso? Com certeza. Show? Porque eu cresci desorganizado, na verdade, sem processo. É o que você falou, às vezes eu sento de frente ao computador lá no consultório e não sei o que criar. Aí você usa o chat, de repente surge a ideia, Uhum. aí surge aqui, mas não é um processo. E crescer desorganizado chega um momento que trava também, né? Você não vai. Sim, é um processo, cara, é um processo. Realmente é Cada dia isso. mais tendo certeza que precisa do seu trabalho, Léo. Ah, vamos bater um papo depois aí, no seu caso. Seu caso é meio um pouco diferente. A gente bate um papo aí, vamos alinhar o que, assim, como que a gente te ajudaria da melhor forma aí, tá? Sim. Depois me manda um Obrigado, WhatsApp, hein? falou, Léo, vamos marcar um papo, a gente marca um papo. Vamos entender melhor o teu caso aqui, mais do que a gente está fazendo na aula, a gente faz esse papo, entendeu? Cara, e outra coisa importante, cara, ressignifica essa parada assim, eu cresci desorganizado. Cara, não é, velho, de verdade, tira esse peso das costas. Por quê? Cara, a maioria de nós começou um negócio sem saber o que que ia dar. Então a gente não sabia o próximo passo. Então, assim, é injusto com você mesmo você falar que você estava fazendo desorganizado. Cara, tá fazendo bem pra caramba, velho. Entendeu? A questão é que agora chegou numa Sim, fase que a gente depende dessa organização. Cara, lá em 2018 eu não fazia vídeo. Em 2020 eu fazia live, mas não fazia vídeo. Então, assim, eu não precisava da estrutura que eu tenho aqui hoje, que eu estou mostrando para vocês, que eu vou entregar dentro do ITR. Eu não precisava disso. Entendeu? Por que eu não precisava? Porque eu não fazia. Então, não era uma necessidade. Entende? Então, assim, na época, eu fazia muito curso de terapia, então eu estava inserido num monte de grupo de network com a galera. Então, os próprios professores me indicavam, entendeu? Então, não tinha essa necessidade, entende? Eu lembro que, na época, às vezes eu fazia o faturamento que eu faço hoje e eu não fazia nenhum conteúdo, entendeu? Olha que doido, entendeu? Então, é a necessidade do sim. momento. A necessidade do momento é criar a estrutura e montar esses processos, entendeu? Show? Obrigado, Consegui Léo. ajudar, cara? Vamos Consegui conversar. responder? Com certeza. Show, cara, show. Vamos lá. Geralmente, quando eu vou gravar um conteúdo, eu me inspiro na própria história. Aí eu tento passar toda a emoção. Show. Gente, própria história é conteúdo de conexão, tá? Show de bola. Vou precisar sair. Show, galera. Vamos lá. Também vou precisar sair. Minha mulher está de cara feia comigo aqui para mim poder almoçar. Show. Galera, abre a câmera aí, vamos fazer uma foto? Abre a câmera aí, bora fazer uma foto bem bonita. Dá um sorriso, arruma o cabelo, entendeu? Isso. Como diz um professor meu, cara de gente feliz. Cara de Pix. Vamos lá, vamos lá. Sorrisão. Aí, ó, a Simone trouxe até a criança. Aê, sorriso, galera. Vai lá. Aí, peraí, deixa eu ver se eu fiquei bonito. Não, peraí que eu cortei a cara de gente aqui. É que mudou a tela. Aí, de novo, vai.
Aê, show de bola, galera. Show de bola. Quem não entrou no ITR ainda, depois eu vou mandar a mensagem no grupo lá, tá bom? Vocês podem acessar o grupo. Vou colocar no meu story hoje também. E essa aula de hoje, ela também vai para dentro do ITR. Show de bola, galera? Tamo junto. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.